Sabe, Dilma, essa questão do preparo físico para ter filho da adolescente, eu encontrei muitos artigos falando sobre isso, e eu até fiz uma pergunta para provocar, porque eu também acho pouco provável que uma menina que já está menstruando não esteja preparada para ter um filho. E a gente vê na Idade Média, por exemplo, as mães tinham todas 15 anos, 16 anos, era muito comum gravidez, até menos, com menos idade. Depois, na geração anterior à minha, por exemplo, minha mãe e outras pessoas da idade dela, tiveram filhos com 18 anos planejadamente, ou seja, casaram, tiveram filhos, e a minha avó, por exemplo, teve com 16, uma geração ainda anterior. Isso mesmo. Quer dizer, elas estão preparadas, então. Exatamente. O risco é um risco se você tiver uma hipertensão, se você tiver uma diabetes. Então, o risco é o mesmo. O que acontece com o adolescente é um pouco o que você também sinalizou, e a Denise também, que é o seguinte: às vezes, por uma questão do relacionamento familiar, ela custa mais a iniciar o pré-natal. Porque ela custa descobrir, ela não tem... Tem vergonha também. Às vezes tem vergonha. Então, esse é um trabalho que a saúde tenta fazer, de captar mais precocemente para o pré-natal. Obrigado. E agora a gente tem uma pergunta, né, Ingrid, de um telespectador, que a Ingrid avalia aqui pra gente na hora aqui. A pergunta é a seguinte: educação sexual não deveria ser matéria obrigatória em todas as nossas escolas públicas e, por que não, em todos os níveis de ensino neste país? A pergunta da professora Aparecida Libânio, do Maitá, e que sempre participa dos nossos programas. Francis. Obrigado, Ingrid. Denise, você se sentiria à vontade para responder essa pergunta? Olha, eu acho que sim, né? Eu acho que é importante você ter uma matéria sobre sexualidade nas escolas. A gente está falando de uma coisa também que é importante, que é a informação, né? Que eu acho que aí a pessoa pode fazer escolhas. Na medida em que você tem informação, você pode fazer escolhas, e se você erra, né, de alguma forma, você teve a oportunidade, foi livre arbítrio muitas vezes, não é? Quando a pessoa não tem informação nenhuma, aí não teve a oportunidade de ter conhecimento sobre o que é a sexualidade, né? As consequências dessa gestação precoce, enfim. Então eu acho que a escola é um espaço importante para divulgar esse tipo de orientação, de informação. Legal. Roberto se manifestou também, queria falar sobre isso. Lembrando que desde o final dos anos 90, a educação sexual, junto com outros temas, faz parte dos parâmetros curriculares nacionais, sendo tratado como temas transversais a serem trabalhados nas escolas. Isso é um avanço importante, vem atender, de certa forma, uma expectativa que se tem, mas traz também com essa adesão um outro problema. Quem é esse profissional que vai trabalhar essa educação sexual nas escolas? Porque, ao contrário do que normalmente acontece, discutir sexualidade, trabalhar educação sexual, é muito mais do que apresentar métodos de planejamento familiar, falar de DSTs, falar de problemas. É discutir a própria relação de vida, o próprio impulso natural do ser humano em relação à sexualidade. E nem sempre isso acontece de uma forma muito fácil, porque uma série de outros fatores interferem nessa fala, ou nesse discurso do professor ou do profissional que está trabalhando, seja na escola, ou seja na ONG, seja dentro de casa também, na comunidade. Trabalhar a educação sexual não é a mesma coisa que trabalhar matemática, geografia, nem língua portuguesa. Vai interferir com os valores pessoais, valores religiosos, a concepção de mundo que esse profissional tem, e aí necessita que esse profissional passe por um processo de discussão, de trabalho dele, identificar nele mesmo quais são os limites, quais são as possibilidades que ele tem, até para saber o que ele está, no discurso dele, está passando uma coisa que é real, ou que está provocando uma discussão, ou que está apenas tentando impingir valores que são deles, mas necessariamente não são do outro. O SEDUS, nos anos 90, durante um período muito grande, desenvolveu um trabalho junto com a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde do município do Rio de Janeiro para a implementação do programa de educação sexual na rede. Era um trabalho bastante interessante, porque ele articulava os profissionais da saúde com as escolas das regiões. Você fazia um trabalho integrado, complementar, tirava do profissional da saúde aquele papel do profissional que vai fazer a palestra na escola, e na realidade era um profissional de referência que complementava e que se articulava com o trabalho feito na escola, e os professores de quase todas as coordenadorias regionais do município do Rio participaram de programas de capacitação.
E aí era interessante que não era o professor de ciências que vinha para fazer a capacitação, não era o professor de educação física que vinha. Eram professores que se sentiam disponibilizados, que tinham uma disponibilidade interna, uma vontade de fazer essa ação. E aí, normalmente eram construídos núcleos de adolescentes dentro das escolas. Esses núcleos tinham uma articulação, como eu disse, com as unidades de saúde da região, que forneciam preservativo, faziam o acolhimento desses jovens quando tinham algum encaminhamento de uma suspeita de gravidez, uma suspeita de doença sexualmente transmissível, ou por uma própria necessidade de um trabalho mais aprofundado de grupo. E a proposta era bastante inovadora em relação a isso, não era um programa imposto. Então esses profissionais, nesse momento de capacitação, que durava 10 meses, discutiam as suas questões, como eu disse, verificavam os seus limites e traziam conhecimentos científicos também. Mas de uma forma bem fácil de lidar, de fazer com o adolescente desenvolvesse essa discussão no espaço da escola e, a partir desses conhecimentos, ele elaborasse o seu próprio conhecimento. Ok. Roberta, parece que essa pergunta, Ingrid, né? Essa pergunta que chegou da nossa telespectadora despertou o interesse de todos os nossos convidados e a Dilma também gostaria de falar sobre isso, né, Dilma? Eu queria falar que a questão da informação, a Denise e o Roberto falaram sobre isso, ela é muito importante, ela é fundamental, né? Mas tem outros processos que se dão a partir de uma tomada de decisão, né? Você tem que incorporar aquela informação para os seus hábitos, para o seu corpo, aquilo tem que fazer parte da sua vida. E depois que você obtém a informação, você tem que ter acesso àquele método, seja comprando, seja chegando na unidade de saúde. E nesse sentido, eu gostaria de lembrar aos telespectadores que a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, ela tem como filosofia, a partir deste ano de 2010, a distribuição de preservativos em todas as unidades de saúde, em todos os setores, de forma desburocratizada. Antigamente, tinha que passar por um grupo, tinha que ir para o planejamento familiar. Hoje não, é orientação da secretaria. Então, se você quiser um preservativo, procure a unidade de saúde mais próxima. Qualquer uma? Qualquer uma. E se você não conseguir, pode ligar para o Telesaúde, que é o telefone que vai aparecer aí, né, no vídeo de vocês, porque essa é uma orientação da secretaria, porque não adianta eu tomar uma decisão e não ter o método, não ter acesso, e a gente quer democratizar esse acesso. Pois é, muitas famílias são religiosas, né? A escola ensina, digamos que a escola ensine, a mãe orienta, e aí vem uma instituição religiosa e diz que métodos contraceptivos são pecado, e também dizem que sexo antes do casamento também é pecado, mas enfim, as pessoas aprendem o que elas querem. Então elas aprendem que o método contraceptivo não é pecado, mas esquece a questão do sexo antes do casamento. Aí eu queria saber com a Denise. Denise, é muito comum essa questão religiosa interferir nessa questão da gravidez na adolescência? Ter um impacto nisso, ter um reflexo nisso? Eu não tenho muito essa experiência, né? Eu trabalho com um público muito carente, né? Com as favelas que estão naquela Grande Tijuca, que formam a Grande Tijuca, que a questão da religião não está muito inserida nesse contexto. Inclusive, a orientação, sim, do Vaticano, de certa forma, ela tem uma série muito questionada, não só em relação aos métodos de prevenção de gravidez, mas também na questão da AIDS. Até hoje ainda se diz que a AIDS é um castigo de Deus, e tem uma série de falas equivocadas. Mas, por outro lado, vários segmentos da igreja e de várias religiões evangélicas e outras religiões também têm se demonstrado muito abertos a essa discussão. Hoje, dentro da Igreja Católica, eu tenho uma experiência com alguns segmentos da Igreja Católica muito positivos desses espaços serem abertos para o trabalho. Lógico, um trabalho responsável, um trabalho consciente, não é simplesmente fazer distribuição de preservativo, mas é ter uma discussão efetiva sobre o que essa gravidez representa e quais são os métodos e as possibilidades de acesso a esses métodos. A Dilma frisou uma coisa que é muito importante, a gente diz assim, existem esses métodos, mas não dá o acesso. Então, tem que sinalizar onde que levar essa discussão também para a família, que eu acho que é uma outra questão importante, que a gente costuma falar assim, muitas vezes diz, isso não é assunto para ser tratado na escola, é um assunto para tratar na família. Mas que família é essa? Que preparo que ela tem também? Me lembro de uma história de um grupo de adolescentes numa escola que nós íamos fazer um trabalho, e no momento que foi apresentado aos pais, uma das mães levantou e falou assim, tudo bem, a partir de agora minha filha vai chegar em casa com todas as informações, sabendo tudo. Como é que eu fico
frente a ela com a minha ignorância. Porque o que ela vai saber, eu com certeza nunca tive a oportunidade de saber. E eu vou me sentir envergonhada de não saber discutir isso com ela. E aí nessa escola, a Escola Rosária Trota, em Campo Grande, fizeram um grupo de pais, uma vez, um sábado a cada mês, para discutir questões de sexualidade. Dizer que, então, o espaço da igreja, o espaço da família, eles são importantes, eles têm que ser conquistados também. Eu acho que procurar que forma, a quem procura, de que forma, tirar um pouco do fantasma que existe. Na realidade, não se trata... trabalhando a devassidão, vamos falar pornografia, que se confunde muito a educação sexual com pornografia, que são coisas totalmente diferentes. Educação sexual é educação para a vida. Nós somos seres sexuais. Então, nós temos que trabalhar com a essa nossa questão da sexualidade, aprender a lidar com ela. Isso não se aprende sozinho. Obrigado, Roberto. A gente tem mais uma pergunta, Ingrid, de um telespectador, que chegou durante a semana, como eu falei, porque o programa hoje é excepcionalmente gravado. Ingrid, por favor. A pergunta da estudante de História Maria Estela Castro, moradora da Ilha do Governador. E ela diz que no início do século passado era comum as mulheres engravidarem com 15 e 16 anos de idade. Inclusive, ela ouviu da avó Celeste, que casou tarde, com 17 anos de idade. A sociedade e as mulheres mudaram muito, sem dúvida, garante ela. E ela quer saber, a gravidez precoce é uma questão dos tempos modernos? Denise, é uma questão dos tempos modernos? A gravidez precoce, não, né? Porque ela acabou de dizer, e a gente pode verificar isso, né, na história, né, nos séculos passados, isso era uma coisa comum. A questão é como que isso estava inserido em cada contexto cultural. Pois é, né? Mudou a concepção, né? A concepção, sim, porque as famílias não têm mais a estrutura, né, das famílias de antigamente. Esse modelo de família mudou muito, né? Existe um certo incentivo para que as pessoas tenham que as meninas, os adolescentes tenham uma sexualidade precoce, né? A mídia reforça bastante isso e de certa maneira, as adolescentes naquela época, elas tinham uma estrutura familiar que oferecia possibilidades de uma gravidez, mesmo que sendo precoce, no sentido de ser uma adolescente, elas teriam uma estrutura socioeconômica e psicológica para ter qualidade, né, nessa gestação. Até porque naquela época as famílias também se formavam muito mais cedo, as pessoas tinham, pelo que eu entendo, né, uma condição econômica, tinham como se sustentar mais cedo. Eu vejo, por exemplo, dos meus pais, que, enfim, bem antes já estavam no mercado de trabalho, e isso mudou um pouco. E até eu ia perguntar para a Dilma, quando ela falou antes daquela questão que ela caracterizou o que era uma gravidez na adolescência, eu ia perguntar, o que é uma gravidez na adolescência? O que caracteriza? Porque realmente é uma faixa etária que é muito extensa e difícil de você, né, uma menina de 18 anos, eu não sei se seria uma gravidez na adolescência, né? Se você considerar a adolescência no conceito do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Ministério da Saúde, 18 e 19 anos são adolescentes. Mas, na verdade, a adolescência é um conceito construído historicamente. Porque no passado a gente não tinha esse conceito de adolescência. Primeiro que a expectativa de vida, né, das pessoas era muito menor. Essa construção, né, histórica da questão da adolescência, ela veio com o aumento da expectativa de vida, com a inserção do mercado de trabalho, com as possibilidades de estudo. Então, os adolescentes, antigamente, a adolescente mulher, principalmente, não entrava na escola o máximo, depois veio fazer o normal, mas na universidade não. Então, essas expectativas da sociedade, né, é uma fase de transição para a idade adulta que você está preparando, mas essa idade adulta, ela existe hoje porque nós podemos chegar até os 70 anos. Antigamente, a gente não podia chegar a essa idade. Então, tudo está no contexto econômico, no contexto social, né? Então, a gravidez na adolescência depende do teu conceito de adolescência, mas ela pode ser uma gravidez precoce ou pode não ser. Pode ser uma gravidez desejada ou não, pode ser um problema ou não. Depende muito. Então, essa singularidade, esse olhar para o sujeito, aquela menina que está grávida, de que família ela é, de onde ela veio, qual é a sua história de vida, isso é muito importante, a gente enfatiza muito isso com os profissionais de saúde nos nossos treinamentos, para que a gente não generalize aquela pessoa que está ali na nossa frente, que veio com uma gravidez que pode estar muito feliz ou pode estar muito infeliz.